Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra do rococó italiano A Morte de Jacinto de Tiepolo. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise da obra do rococó italiano. Desta vez vamos analisar uma obra lindíssima do mestre Tiepolo. Hoje vamos falar desta obra. Esta é A Morte de Jacinto, uma obra realizada entre 1752 e 1753. Segundo a lenda, um dia o deus Apolo estava a brincar numa competição desportiva com o seu melhor amigo e, sem querer, atirou um disco. O disco bate no chão, volta novamente e acerta mesmo na cabeça do amigo. E o amigo acaba por morrer. Este é o sujeito da obra que nos pinta Tiepolo. O alemão, o conde Wilhelm von Lippe-Schaumburg, pediu a Tiepolo uma versão desta história. Tiepolo aqui muda o disco para uma bola de ténis. O foco da obra é este jovem de pele branca que está reclinado numa pose de abandono sobre um lençol de seda brilhante. Este é o amigo agonizante do deus Apolo, é o Jacinto. Tiepolo usa nesta obra luminosidade e cores brilhantes. Os personagens são belos e são idealizados. Quando Tiepolo realizou esta obra, ele estava na Alemanha. Ele estava a trabalhar para os príncipes bispos de Würzburg. Ele estava a fazer lá os seus frescos. Infelizmente, os frescos não se podem realizar durante o inverno na Alemanha. O clima é demasiado úmido, demasiado frio. Então, o Tiepolo tinha imenso tempo e ia aceitando assim umas encomendas aqui, outras encomendas ali. Uma das encomendas que ele aceitou foi esta. E digo-vos, o Tiepolo não devia ter mesmo muito mais para fazer, porque ele cobrou muito pouco por esta obra, até porque este conde, apesar de ser um conde, não era assim muito abastado. Então ele acabou por pagar pouquito e o Tiepolo aceitou mesmo assim esta comissão. O conde pagou por esta obra 200 sequins venezianos, o que é bastante pouco para um mestre tão famoso quanto o Tiepolo. O Tiepolo também utilizou muitos elementos que ele estava a pintar nos tetos e nas paredes do Palácio de Würzburg para fazer a composição desta obra. Isto é algo muito comum aos pintores rococó. Eles têm uma série de motivos que gostam e vão reutilizando estes motivos em várias obras. E é o caso aqui. É o caso, por exemplo, de elementos como o frontão com a bola de pedra que aparece no pano de fundo da Europa, o papagaio, que é um motivo da América. O tecido de riscas do velho é também o mesmo tecido que aparece na África e na Ásia. O Tiepolo adapta cenários de várias obras ao longo da sua carreira, portanto isto não é assim nada de diferente. O conde tinha 28 anos quando encomendou esta obra. Ele era um grande apoiante das artes, ele era um pintor amador e ele era um grande apoiante da música. Ele adorava música, de tal forma que ele até convidou para o seu palácio na Baviera alguns músicos do seu tempo, como Bach, por exemplo, e muitos outros. Muitos não aceitaram, mas muitos aceitaram. Ele era um mecenas das artes. Ele tinha até muitas obras de Jacques Callot e também um retrato seu pintado pelo Sir Joshua Reynolds. Assim, quando o Tiepolo escolheu o tema para esta obra, teve em conta este amor pela arte e a grande sensibilidade do mecenas. Então, o Tiepolo decidiu basear-se no poeta Ovídio, nas Metamorfoses, o seu livro mais famoso. E ali, no livro 10º, conta-se a história de Jacinto, que era amado por Apolo. Os dois divertem-se com jogos desportivos, despem-se, cobrem-se de óleo e disputam o lançamento de um grande disco. Apolo, muito forte, envia o disco até às nuvens e Jacinto corre para o apanhar, mas a dura superfície da terra faz o disco ressaltar sobre o rosto do jovem. A ferida é fatal. Segundo Ovídio, a culpa de Apolo é tal que ele não sabe o que fazer e decide então fazer nascer uma flor onde está o sangue do amigo, tornando o amigo desta forma imortal. E nós temos isto nesta obra. Nós vemos aí em grande destaque uma flor que nasce onde o sangue do jovem toca a terra. A flor, Jacinto, faz com que o jovem nunca seja esquecido.
O conde tinha tido uma grande relação com um amigo seu, a quem ele amava, Festétix. O Festétix andava sempre com o conde, só que um dia chegou e disse que os pais o estavam a pressionar a casar. O conselho do conde foi para ele se matar, que era melhor a morte do que ter um destino destes tão triste, que era ter que dividir a vida com uma mulher para o resto da vida, para sempre. Bom, o que acontece é que o conde vai para Viena e Viena conhece uma atriz de teatro, eu acho que ela é atriz, e foge com ela. Só que não vão só os dois, vai também um membro de uma orquestra que era espanhol. Então os três, o espanhol, a atriz e o conde, vão viver juntos e felizes os três para Veneza. Eram conhecidos por serem um trisal, numa altura em que isto era altamente polémico. A verdade é que eles viveram muito tempo, só que o pai do conde faleceu e ele passou a ser o novo conde e teve de voltar para a Alemanha. E trouxe quem consigo? Trouxe o seu amigo espanhol, que, no entanto, adoeceu e faleceu durante a viagem. Então, quando o Teópulo mostra este tema, o conde adorou, tinha tudo a ver consigo. No ano em que o chefe da orquestra espanhola morreu, foi no ano em que o conde encomendou esta obra, 1751. Aqui Tiepolo coloca Apolo e Jacinto a competirem não com um disco, mas a jogar ténis. Em lugar do disco, o pintor representa a raquete, bolas e uma rede. A raquete está em destaque junto à flor que Jacinto produz com o seu próprio sangue. As bolas, nesta época, não eram macias e elásticas como hoje em dia. Estas só surgiram no século XIX. Não, nesta altura eram duras e perigosas, eram de couro e cheias com lã pela orelha e eram muito comuns os acidentes mortais no ténis. Aliás, em 1751, o príncipe de Gales estava a jogar ténis, levou com uma bola no estômago e acabou por falecer de uma hemorragia interna. Portanto, era um desporto perigoso, era jogado de outra forma, também tinha outro nome, não lhe chamavam ténis, chamavam-lhe pela, no entanto era muito perigoso. E também era típico da alta classe, porque era cara esta raquete, era cara estas bolas, portanto o espaço para jogar normalmente era no interior, sempre com bancadas para o público ver, e era tudo muito caro. Segundo alguns registros, o conde era ele próprio um excelente jogador e costumava se exibir em partidas com a realeza. As roupas usadas eram leves e usava-se um cinto largo de pano apertado em volta das ancas com 2 nós. Esta faixa era para proteger os rins e o fígado. Nós vemos aqui a saia de Jacinto, que é curta e devia ser a indumentária que se usava para este desporto. Já Apolo tem as vestes típicas da antiguidade. A faixa de Jacinto tem no final a forma de um sátiro. E se nós olharmos para a obra à direita, nós temos outra figura de outro sátiro que olha para a cena e que se ri. Esta dupla aparição do sátiro também simboliza o comportamento selvagem, a satisfação de instintos sexuais e a rebeldia. Apolo era um dos deuses favoritos de Tiepolo. Era o deus do sol, da luz, da luminosidade e da claridade. Tudo isto encontramos em abundância na obra do mestre. No século XVIII, Apolo representava também um movimento filosófico, o iluminismo. Acreditava-se que Apolo defendia as artes e a cultura em geral. O conde era ele próprio um devoto iluminista. Ele, ao longo da vida, distinguiu-se como generalíssimo do exército inglês que lutava a apoiar os portugueses na luta contra os espanhóis. Pronto, ganhou muitas medalhas, foi muito honrado. No entanto, durante toda a sua vida, ele foi sempre uma personagem um pouco controversa. Estava sempre metido em sarilhos. Esta vida libertina, feliz, completamente livre, fora das normas, não abonava a sua reputação. Aquela história dele viver com o senhor espanhol e com a menina, aquilo também não caía muito bem, portanto, reputação ele não tinha. No entanto, ele era uma pessoa iluminada, tinha excelentes ideias, ele era muito bom a gerir lá o seu condado, era um condado pequeno, mas era muito bem gerido e tinha muitas ideias acerca da ciência e da cultura, portanto era boa pessoa no fundo. Nesta obra, Apolo não é só o deus da luz e da arte, aqui ele também tem uma grande beleza, é muito jovem. No entanto, o facto de ser responsável pela morte de Jacinto também o associa à morte. O nosso conde morreu em 1777, com 53 anos de idade, e curiosamente, ele nunca teve filhos, mas curiosamente o seu herdeiro, que era um sobrinho,
chamava-se Jacinto. Sim, aquelas curiosidades. Ou então era um nome comum, mas na Alemanha não me parece. Enfim, esta foi a análise desta obra. Esta obra é muito interessante a nível de composição. É uma obra muito luminosa, é no melhor período de Rococó de Tiepolo. Portanto, é uma obra interessante. Tem uma história mais pesada por trás, no entanto, continua a ser extremamente leve e bonita. E pronto, esta foi a análise da morte de Jacinto, de Tiepolo, aqui no Criarte. Se vocês quiserem apoiar o Criarte, podem sempre subscrever o nosso canal, deixar um comentário simpático, fazer um gosto, visualizarem vários dos nossos vídeos, ou então tornem-se membros do Clube Criarte. Para isso basta clicar no aderir, que está aqui por baixo dos nossos vídeos. Depois tem um vídeo e aí eu vou explicando os vários patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo, nós voltamos para a semana com mais atualizações. Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!